Guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar corrigindo? A semana passada a gente postou um vídeo corrigindo algumas questões que nós mandamos, 15 questões que nós mandamos para vocês, tá? É, vamos continuar a correção delas aqui. E essa semana nós teremos duas reuniões ao vivo, né? Uma na terça, uma na quinta, tá? Na terça são revisões, da quinta noções de administração pública. Todo mundo está convidado a participar das duas. Nós vamos mandar o link para todo mundo, tanto na terça quanto na quinta, ok? Salvo o melhor juízo, a gente tinha parado na questão 5, tá? Desse texto aqui, ó. E aqui é uma questão de 2020, bem recente. Deixa eu ver se a gente tem condições de aumentar um pouquinho aqui. Não dá, né? Tá ruim o texto aqui, mas vamos... Tá escrito mais ou menos assim, ó. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos passar para o próximo capítulo. Eu tenho uma pergunta. Claro, Calvin. E qual é? Qual é o objetivo da existência humana? Eu quis dizer uma pergunta sobre o que estamos estudando. Para ser bem sincero, gostaria de esclarecer bem essa questão antes de perder mais tempo com isto aqui. Na frase do penúltimo quadrinho, eu quis dizer uma pergunta sobre o que estamos estudando. A expressão destacada está corretamente substituída em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Como que são essas questões? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão não vai dar nem para enxergar, né? Essas questões a gente pega a alternativa e substitui lá, tá? Então aqui tá. Eu quis dizer uma pergunta sobre o que estamos estudando. Eu quis dizer uma pergunta quanto o que estamos estudando, relacionada no que estamos estudando, a respeito do que estamos estudando, em relação ao que estamos estudando, referente do. Olha só, essa questão não é só a palavra que vai substituir, mas também isso, tá? Porque se você falar aqui, ó, você vai substituir só o sobre, tá certo? Só o sobre. Por quanto o, uma pergunta quanto o que estamos estudando, relacionada no. Quem se relaciona a alguma coisa e não na alguma coisa. Então não é relacionada no. A respeito do que estamos estudando, eu quis dizer uma pergunta a respeito do que estamos estudando. É bastante provável que seja essa, né, gente? Agora, se eu colocar, eu quis dizer uma pergunta em relação ao, porque em relação é em relação a alguma coisa. Então, não poderia ser em relação ao, e sim em relação ao que estamos estudando. Quem se refere a alguma coisa e não de alguma coisa. Então, seria referente ao que estamos estudando. Entenderam essa questão? Não é só a palavra, mas sim o artigo, o pronome, melhor dizendo, que vem depois dela. Né? Então a questão correta seria a respeito do quê? Porque se eu digo alguma coisa a respeito de alguma coisa, eu falo a respeito de alguma coisa, eu falo sobre alguma coisa. Né? Eu não falo a respeito, eu falo a respeito de alguma coisa. Agora, se eu disser que exatamente a alternativa C, que é a correta, em relação é em relação a alguma coisa. Referente é referente a alguma coisa. Então, pessoal, isso é regência. Tá? A gente precisa estar estudando essas questõezinhas que são a respeito de regência. Né? Vamos só ver aqui. Caramba. O 7 é um texto. Né? Vamos ver se a gente pegou o texto correto aqui inteiro. Putz, grilo, que coisa, hein? Eu acho que eu não gravei aqui o texto todo. 777. Deixa eu ver se essa 7 aqui está certo. Aqui, começa aqui, ainda bem. Olha só, a questão 7 precisa desse tema aqui. Ó. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Fenilcetonúricos. Difícil, hein? Difícil porque não é da área de saúde. Fenilcetonúricos, os comprimidos de desintegração oral
contém pequena quantidade de fenilalanina, um componente do aspartamo. Portanto, devem ser administrados com cautela nesses pacientes. Fenilcetonúricos contém fenilalanina. Atenção! Esse medicamento contém corantes que podem eventualmente causar reações alérgicas. Gravidez. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Lactação. Recomenda-se cautela no uso de ondansetrona em mulheres que estão amamentando. Pediatria. É recomendada a administração de Vonalflash em crianças acima de 2 anos de idade. Geriatria. Idosos. Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida de eliminação em pacientes acima de 75 anos de idade. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes acima de 65 anos. Insuficiência hepática ou renal. Em pacientes com insuficiência hepática, função alterada do fígado, grave, não se recomenda exceder a dose diária de 8 mg. Não se considera que a insuficiência renal, vamos ver se é essa aqui, aqui, ó. Não se considera que a insuficiência renal, função alterada do rim, influencie significativamente na eliminação ondansetrona do organismo. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes. A ondansetrona, princípio ativo de Vonalflash, é metabolizada por enzimas do fígado. Portanto, drogas indutoras ou inibidoras dessas enzimas podem alterar a sua eliminação. De acordo com os dados disponíveis, não há necessidade de ajuste de dose desses medicamentos em caso de uso ao mesmo tempo. Não são conhecidos relatos de interferência. Veja bem, então, isso aqui foi nos passado nessa prova, pessoal, uma bula, né? Uma bula. Veja a importância da interpretação de texto. A gente tem problemas muito graves de interpretação de texto, né? Existe, estatisticamente falando, cerca de 30% a 40% da população brasileira é o que a gente chama de analfabetos funcionais. O que é isso? É uma pessoa que sabe ler e sabe escrever, mas não interpreta nem o que está escrevendo, nem o que está lendo. Isso é uma dificuldade imensa, né? E há necessidade de treinarmos isso para todos os fins da vida e principalmente do concurso. De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar: o medicamento não oferece risco a pacientes idosos desde que não tenham câncer? Está falando alguma coisa lá? Eu acho que a gente precisava ter o texto aqui. Com relação aos idosos, deixa eu ver onde que consta. Ó, idosos. Opa. Geriatria. Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida da eliminação. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança foram comprovadas mesmo em pacientes. Então, a princípio, essa alternativa não estaria errada, né? Ele não oferece risco a pacientes idosos, desde que não tenham câncer. Se tiver, tem algum risco? Pode ser essa alternativa? Pode. A ondansetrona interfere na ação de drogas inibidoras de enzimas do fígado, conforme estudos disponíveis. Salvo o melhor juízo, não foi dito nada disso em pacientes com insuficiência hepática, não se recomenda exceder a dose diária. Não se considera que a insuficiência influencie significativamente na eliminação. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes. Então, essa alternativa aqui está incorreta, tá? Esse nome feio aí, ondansetrona, não pode ser ingerida por quem apresenta alterações na função renal, conforme dados disponíveis. Ele não falou que não pode ser ingeridas, falou que não pode ser ingeridas mais de 8 miligramas por dia, alguma coisa nesse sentido, né? O medicamento deve ser evitado por fenilcetonúrios, pois as reações alérgicas, nesse caso, são recorrentes. Não foi isso que falou logo no começo. Olha, atenção,
cetonúrios. Esse medicamento contém corantes que podem eventualmente causar reações alérgicas. Aqui está falando, são recorrentes. Eventual e recorrente são coisas bem distintas, né? A gravidez não é impeditivo para o uso, desde que administrado sob orientação profissional. Ele falou exatamente isso. Exatamente isso, né? Exatamente isso não, ó. A gravidez não é impeditivo para o uso, desde que administrado sob orientação profissional. Foi isso que ele disse. Então, ao que nos parece, a alternativa E, se eu tiver errado, gente, vocês me corrijam, tá? Mas a alternativa E é a correta. A gravidez não é impeditivo para o uso, desde que administrado sob orientação profissional. Tá? Um texto um bocado diferente, né? Que a gente teve aí uma bula para interpretar uma bula. Bacana. Espero que a oitava não seja a respeito da bula ainda. O texto ficou muito repartido, né? Vamos ver se isso aqui é o mesmo texto, tá? Mas vamos ver se precisa de interpretação. Ó. Os termos destacados em devem ser administrados com cautela, nesses pacientes. Contém corantes que podem eventualmente causar. A segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes. Indicam no contexto correto e respectivamente as circunstâncias de. Ó, vamos ver com cautela. Devem ser administrados com cautela. Seria excluindo, não seria excluindo dúvida, modo, intensidade ou meio. Nos parece que é um modo, né? Como que a gente vai administrar? Como que a gente vai administrar? Com cautela, de modo cautelar, né? Vamos ver aqui se pode ser essa. Ó. Contém corantes que podem eventualmente. Pode ser tempo sim. Eventualmente, ou seja, de vez em quando, né? Pode ser considerado tempo isso. E a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes, incluindo em pacientes. Concordam que não tem outra possibilidade aqui, ó. Porque mesmo em pacientes também não pode ser modo, não é afirmação, não é oposição, não é causa. Não dá para ser outra alternativa senão a C, tá, pessoal? Não vejo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, nos postem no grupo ou aí nós vamos até a 10, tá? Para fazer trechos curtos. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Gente, aqui está começando. Ó. Se anunciou pelos cartazes, eu falei em sala de aula e várias vezes que para ter o pronome antes do verbo precisa ter uma palavra atrativa aqui. Aqui não tem nem palavra, quanto mais atrativa. Então não existe se começar o verbo, a oração por pronome, tá? Aqui nós falamos a respeito do particípio em sala de aula, tá? Já que eu volto nessa B aqui, se precisar eu vou voltar na B, tá? Vamos ver. Evidentemente, certificaram-se. Evidentemente é advérbio, evidentemente. Quase todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Advérbio, se você revisar a tua aulinha de português, você vai ver que advérbio, ele atrai o pronome para próximo dele. Atrai o pronome para próximo dele. Então, teria que ser, evidentemente, se certificaram todos, tá? Ninguém, lembra que eu disse, ó, que a VUNESP adora palavras negativas. Não, nunca, ninguém, jamais. Atrai para próximo dela o pronome. Então, seria, ninguém se dizia totalmente, ok? Pelos cartazes impressos em letras garrafais, confirma-se a auspiciosa. Aqui não tem nada de errado, tá? Mesmo porque aqui tem uma vírgula. Nem que tivesse uma palavra atraindo, essa vírgula, eu falei em sala de aula, interrompe essa atração. Precisa ser posteriormente mesmo. Tá? Pelos cartazes impressos em letras garrafais, confirmava-se a auspiciosa. É a alternativa A. Deixa eu só voltar na B aqui. Ó. Tinha falado-se na vinda da companhia, mas ninguém tinha certeza disso. Tinha falado-se na vinda da companhia. Tinha se
tinha se falado. Vocês estão lembrados? Essa a respeito de aqui, ó, de atração pronominal, colocação pronominal, quando, deixa eu só marcar aqui para vocês que eu vou gravar um videozinho logo em seguida de colocação pronominal, tá? Para a gente, pronominal, que talvez se tenha bastante tempo que nós não tenhamos visto, vocês não revisaram, a gente vai fazer um videozinho de revisão de colocação pronominal, porque aqui tem uma locução verbal. E esse falado aqui é particípio, tá? É uma outra forma de se colocar o se. Teria que ser aqui no meio dos dois, mas beleza. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá bom? Então aqui ficou a alternativa E, a correta. Vamos rumar aqui para 10. Paramos na 10. A 10 é um textinho sobre fake news aqui, ó. Meu último cigarro, fake me, né? Fake me. Meu último cigarro, essa semana entro na academia. Chega de perder tempo no Instagram. O humor da tira reside no fato, é a interpretação de texto, tá, gente? São mentiras sobre si mesmo, seria mais ou menos esse fake me, tá? Falsas afirmações sobre si mesmo, e isso é aí que reside o humor da questão. As personagens prometerem o possível, mesmo havendo dificuldade para tomar decisões, elas estão prometendo o possível e têm dificuldade para tomar essas decisões. Pode ser, mas é nisso que reside o humor? Não sei. Não vamos excluir ainda essa alternativa A. Vamos para B, ó. As decisões tomadas serem de fácil efetivação para todas as 3 personagens. Será que é fácil mesmo? Parar de fumar, ir para a academia, parar de usar rede social? Não nos parece fácil e não é isso que enseja o humor da questão. Não nos parece a princípio. Vamos ver se tem alguma alternativa que encaixa melhor. As mudanças sugeridas pelas decisões das personagens serem irrelevantes a elas? Não são irrelevantes, não. O que é irrelevante? É aquilo que não tem relevância, que não tem importância. Claro que para o fumante, parar de fumar é importante. Para quem não vai à academia, ou porque quem tem aí dificuldades físicas, ter que ir à academia, talvez seja uma coisa relevante, né? Alternativa D. As personagens tomarem decisões que provavelmente não se tornarão realidade. É exatamente isso a questão do humor, né? Ela falou assim, ó, hoje vai ser meu último cigarro, mas é provável que ela não vai realizar isso. Segunda-feira eu começo o regime. É provável que ela não comece, tá certo? Então é nisso que está inserido o humor da questão. O medo de mudar comportamentos, fazer as personagens desistirem com radicalidade, não é o medo, não está expresso medo de mudar de comportamento. Está expresso uma promessa que aparentemente, principalmente pelo texto, né, que é fake me, significa que elas não vão cumprir. Tá certo? A alternativa D, então, nos parece a mais acertada nessa questão. Deixa eu só ver a 11 aqui, só para eu lembrar exatamente do que se trata, mas a gente vai ver na próxima. Tá? A partir da 11 é matemática, né? Então, no próximo texto, no próximo vídeo que eu vou postar para vocês aqui, hoje à tarde a gente vai gravar, se tudo der certo, vai ser uma revisão sobre colocação pronominal, né? Que foi aquela questão ali que eu pontuei. E depois a gente já grava um com relação a isso aqui, tá? Gente, eu queria falar com vocês o seguinte. É muito importante nesse período que nós estamos à distância, vocês me retornarem as coisas. Se eu passo o simulado e vocês não me retornam, eu não sei sequer se vocês estão estudando. Eu não sei sequer se vocês estão participando. A gente precisa, como eu falei no vídeo que eu postei no sábado, assim que foi anulada, a prova foi anulada, foi cancelada, suspenso o concurso para o Barro Branco, que foi no outro sábado agora passado, dia 20, que foi suspenso o concurso para soldado, eu conversei com vocês e disse para vocês não perderem o foco, porque senão vocês se arrependem depois. A hora que marcar, daqui 40 dias vai ser a prova, aí não dá mais tempo, tá bom? Não podem perder o foco agora. E se eu passo o simulado, vocês não me retornam.
Eu passo redação, vocês não me retornam. Poxa, como que eu vou saber se vocês estão indo ou não? Tem gente que me retorna bastante, conversa comigo, mostra as dificuldades, mas tem muita gente que não retorna. Eu acho inconcebível que você procure um professor, procure um mentor, procure um curso e depois não faça o que ele está falando para fazer. E também não acho possível que alguém que queira ir para a Polícia Militar não consiga disponibilizar meia hora a cada 2 dias. Que seja das 4 às 4h30 da manhã, que seja das 5 às 5h30 da manhã, que seja no horário de almoço para fazer isso. Poxa, vamos lá então? Vamos voltar ao foco? Grande abraço a todos vocês. Deixa eu só encerrar aqui. Cadê? Próximo vídeo, então, a gente vai estar revisando colocação pronominal, ok? Grande abraço.